Você já gostou de alguém de verdade? Mas eu digo de uma forma especial mesmo. Tipo, uma pessoa que passou pela sua vida e deixou vários momentos bons na memória, coisas que você começou por ela, experiências incríveis que provavelmente você não experimentaria sozinho. E se você percebeu, eu disse que deixou momentos bons na memória, porque hoje em dia ela não faz parte mais do seu cotidiano e aquele tempo passou e nunca mais vai voltar. E tu não vê mais propósito de continuar e no fundo você ainda lembra daquela pessoa e sente falta daquelas emoções que só aconteciam com aquela pessoa. Nossa, fui longe, né? Hoje eu e Zé o Cara de Papel vou trocar uma ideia sobre dependência emocional. E claro que, como a gente tá numa série de vídeos de Steven Universo, é impossível não falar da nossa querida Pérola, né? Pelo amor de Deus. Uma das personagens mais importantes do desenho e convenhamos que é a Gen mais elegante também, né? Pérola se encaixa exatamente no contexto que eu te contei. Ela amou muito uma pessoa no passado e infelizmente ela perdeu essa pessoa. E depois disso, ela ficou bem perdida nos seus próprios sentimentos. Ela não viu um propósito pra continuar, a não ser por um único propósito que a pessoa que ela amava criou pra ela. Bom, como eu sou youtuber, né, eu tenho que fazer aquele bagulho de youtuber, então eu te convido a se inscrever no canal. A gente tá fazendo vários vídeos de Steven Universo por aqui e, pô, seria muito da hora ver você mais vezes por aqui. Pérola é uma gen que foi criada literalmente pra servir uma outra pessoa, pra ser leal e principalmente obedecer todas as ordens de Diamante Rosa. É impossível falar da Pérola sem citar Diamante Rosa, que é a pessoa que a Pérola por muito tempo foi dependente emocional. E rapaziada, por muito tempo que eu falo, são milhares de anos. A nossa querida Pérola foi substituída temporariamente pela Pérola Rosa, uma outra Pérola que teve seu olho quebrado pela Diamante Rosa durante uma crise de raiva. Sim, a Diamante Rosa é uma das gens mais tóxicas de Steven Universo. Isso porque eu nem citei o caso da Spinella, mas isso é assunto para outro vídeo. A Pérola entendeu a Diamante de uma forma diferente e fez com que a Diamante Rosa realmente fosse quem ela queria ser, a Rose Quartz. E ao decorrer do tempo, a Diamante foi ficando cada vez mais próxima dela. Cada vez mais a Pérola ia ficando mais dependente emocional e devota a Rose. A Pérola era a única gen que a Rose queria se fundir e todos esses segredos só eram contados à Pérola. Então, obviamente, se você tivesse no lugar da Pérola, pô, você se sentir especial, imagina uma pessoa contar pra você todos os seus segredos, todas as suas coisas e só querer estar com você. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, obviamente, a Pérola se sentiu especial como nunca se sentiu na vida. Quando a Rose decidiu ser renegada do seu próprio planeta para proteger a Terra, Pérola aceitou isso de boa, sem nem ao menos questionar. A dependência emocional foi ficando cada vez mais forte por parte da Pérola, porque ela foi ensinada a ser assim. Se a gente rever os episódios, a gente vai perceber que a Pérola também foi influenciada de certa forma a ser dependente emocional da Rose. Não tem como a gente negar que a Rose teve sim certa culpa nisso. Eu não digo todas as partes, até porque querendo ou não, essa dependência emocional, pelo menos a maior parte dela sempre vai vir da Pérola, mas poxa, ela também teve culpa. Ela ter se apaixonado pelo Greg e literalmente esquecer a Pérola, tipo, ela já é bem grandinha pra perceber que a Pérola gostava dela, né? Não custava conversar e ser sincera com seus próprios sentimentos. As duas eram amigas próximas, então não existia uma barreira gigantesca pra não conversar sobre o assunto. A dependência emocional da Pérola é complicada, mas é muito importante de falar sobre ela porque eu tenho certeza que muita gente já passou por esse sentimento. Ela se sentiu emocionalmente dependente da Rose. Muitas vezes ela tomou atitudes exageradas pra caramba e muito irracionais, tipo arriscar sua própria vida pra protegê-la, buscar constantemente a aprovação e a atenção da Rose, ter medo de ser rejeitada. Por isso todo aquele ciúme com o Greg era um medo de ser abandonada. Infelizmente o medo que ela sempre teve aconteceu. Um dos problemas da dependência emocional é que quando você fica longe da pessoa que você era dependente, alguns resquícios vêm junto e ficam com você por um bom tempo. Pérola teve durante muito tempo dificuldade de tomar decisões por conta própria. Quando você é dependente emocional de uma pessoa, você acaba perdendo a sua individualidade e ela se sentia perdida e sem valor. A ausência da Rose machucou ela pra caramba, parecia que faltava algo nela e esse vazio não vai ser preenchido tão facilmente, né? Quem já se sentiu vazio com alguma coisa sabe que esse sentimento ele não some de uma hora pra outra. Pérola se via como um servo fiel de Rose. A sua devoção é vista por ela como um aspecto positivo da sua personalidade. E meus amigos, aí que tá o grande problema. Ela era extremamente leal a Rose e fazia tudo o que ela podia pra agradá-la, mas isso era frequentemente muito tóxico. Imagina você mesmo que tá me assistindo. Imagina tu viver em função de uma pessoa. Mano,
é cansativo pra caramba. Ela ficou nesse ciclo de emoções durante muito tempo, até acreditar que aquilo era a realidade dela pra sempre, né? Porque quando você tá há muito tempo ali, você acaba acreditando naquela mentira. Quando a Rose se sacrificou pelo Steven, Pérola ficou perdida. Toda a base da felicidade dela desapareceu. Os sentimentos da Pérola e de qualquer outra pessoa que é dependente emocional de alguém é colocada na outra pessoa. A outra pessoa é quem dita a felicidade de alguém. Cara, eu não sei nem por onde começar o quanto isso é tóxico. Todo o tempo dedicado a uma pessoa foi apagado, ela não conseguia aceitar a perda e começou a lutar com a sua própria identidade, com a sua própria individualidade. Ela também se viu confrontada com a responsabilidade de cuidar do Steven, um menino humano que ela não entendia completamente, mas de certa forma lembrava a Rose. Você consegue entender que o ciclo não terminou? Ela só escondeu, mas no fundo ela continuou vivendo pela Rose, cuidando do filho dela e defendendo um ideal que, ok, ela pode até concordar, mas grande parte dessa atitude vem por conta da Rose. Aqui a gente começa a perceber o quão ruim é você viver por outra pessoa. Basicamente toda a história da Pérola que eu contei pra vocês, a maior parte tem a Rose. Parece até que eu tô fazendo um vídeo sobre a Rose. Até agora a Pérola não tomou nenhuma atitude por conta própria, mas eu juro pra vocês que a partir daqui as coisas vão começar a mudar. E Steven Universo é incrível, né? Não dá pra gente olhar pra esse desenho e classificar ele como um padrão. Ele pega várias situações difíceis do cotidiano de muita gente e representa isso no formato de animação. E cara, de verdade, quando eu assisti todos esses episódios e vi todas as consequências da dependência emocional e como isso é representado na animação, é muito maduro, vocês não têm noção. A carência que a Pérola tem com fusões, e fusões que eu digo são relacionamentos, você pode pegar essa palavra fusão e substituir por relacionamentos amorosos, porque quando uma pessoa fica ali na dependência emocional com outra pessoa, ela fica carente daquilo, daquele sentimento, o sentimento de não se sentir completa, a falta de individualidade, a falta de ser uma pessoa única, de se sentir vazia. É triste, ela não continua a própria vida, ela fica parada naquele momento do passado. As consequências da dependência emocional da Pérola é ela não enxergar o Steven como o Steven, ela não perceber que a Rose não é uma pessoa tão boa assim. Ela foi muito babaca, ela foi extremamente tóxica com a Pérola Rosa. Mano, a Pérola Rosa teve seu olho quebrado e até agora não conseguiram curar. Ela também foi tóxica com a Spinel e com a própria Pérola. Depois de muito tempo, a Pérola começa a perceber a realidade tóxica que ela enxergava. O início dessa percepção foi quando ela começou a treinar a Connie. Connie também queria ajudar o Steven, então a Pérola começou ensinando ela a defender o Steven acima de tudo, como ela foi ensinada, a ser completamente devota a uma pessoa. O Steven não curtiu muito essa ideia da Connie de se sacrificar por ele e mostrou um novo ângulo, um ângulo muito mais saudável, onde as duas pessoas deveriam se defender juntas. Eles se mostraram mais fortes juntos, nada de ser dependente de uma pessoa. A Connie, por mais próxima do Steven, não é obrigada de forma nenhuma a arriscar sua própria vida para salvar o Steven. Eles podem só fazer a boa e proteger uns aos outros. Aqui a Pérola entra em conflito com seus ideais e é bom a gente questionar sobre o que a gente pensa. No momento que a gente questiona nossa realidade, a gente busca mudança se ela for negativa. A Pérola tem uma discussão nesse episódio e até chama o Steven de Rose, mostrando mais uma vez que ela ainda não esqueceu tudo que viveu. Ela tenta até esquecer, só que tadinha, de maneira completamente errada e machuca uma amiga muito importante pra ela, a Garnet. Pérola monta um plano só pra se fundir várias vezes com a Garnet pra ela se sentir completa de novo, ignorando os sentimentos da própria amiga, usando ela como uma oportunidade de se sentir melhor. É muito paia. Colocando isso na nossa realidade é como se você usasse uma pessoa pra substituir a sua dependência emocional. Isso é extremamente egoísta da sua parte. Só que ela começa a perceber o quão errado é você ser dependente emocionalmente de uma outra pessoa. Existem dois momentos importantes pra Pérola que eu queria destacar aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro momento é quando ela se resolve com o Greg, o cara que ela odiou por muito tempo. Ela achava que ele meio que tinha roubado o lugar dela. Ela não consegue entender o porquê que a Rose simplesmente ter namorado um simples humano. No episódio que eles saem pra uma cidade, eles começam a se resolver e a Pérola a entender a perspectiva do Greg. Eles trocam uma ideia muito boa sobre os próprios sentimentos e entendem a perspectiva um dos outros. Era exatamente isso que faltava durante todos esses episódios. Mas o ponto-chave dessa superação da dependência emocional da Rose é quando ela dá uma oportunidade a ela mesma de conhecer uma nova pessoa e esquecer o passado.
mas não por causa da Rose, e sim por ela mesma. E principalmente quando ela quebra a única promessa que ela fez com a Rose, ao deixar o Steven saber a verdade dentro da sua própria mente, já que ela não conseguia dizer por causa das correntes de uma dependência emocional. Rapaziada, uma das coisas que eu não posso esquecer de forma alguma é as 3 resoluções que são apresentadas em Steven Universo, sobre como lidar com a dependência emocional. A primeira é como a nossa Pérola lidou. Pérola conseguiu superar a sua dependência emocional quando ela decidiu libertar dessas correntes de relacionamentos tóxicos. Ela diminuiu a prioridade que ela dava a Rose em sua vida, passando a se dedicar mais a si mesma e às suas próprias necessidades. Pérola também se deixou experimentar novas oportunidades e experiências, conhecendo pessoas, e ela se permitiu viver. Além disso, ela melhorou a sua autoestima, aprendeu a gostar mais de si mesma e valorizar as suas próprias qualidades. Por mais esquisito que você acha que você é, cara, tu tem qualidade, né? Todo mundo tem qualidade. Ela foi bem madura em compreender as suas seguranças e medos. Ela conversou com as pessoas que antes ela evitava, deixando de lado os julgamentos e preconceitos que ela tinha anteriormente. Todas essas pequenas atitudes foram importantes para que a Pérola superasse sua dependência emocional e se tornasse uma pessoa muito mais autônoma e segura de si, se tornasse realmente a Pérola. A música que ela canta em Steven Universo, pra mim, retrata muito bem isso. A segunda forma de lidar é como a Pérola Rosa lidou, que é uma forma muito triste de lidar. Ela lidou negando toda a toxicidade que a Diamante Rosa fez, sempre usando desculpas para esconder e permanecer na relação ilusória onde a Diamante não era tóxica. Ela não queria me machucar. Por acaso, eu estava perto dela demais no momento. Ela só percebeu o quão tóxica a Diamante era com ela quando ela se fundiu com a Pérola, e ambas entenderam a perspectiva uma das outras. Mas ela não tinha intenção. Mas você se machucou muito. Como você venceu a dor? Eu não venci. Essa história da Pérola Rosa pode ser o cotidiano de muitos de vocês em diversos relacionamentos pessoais, sejam eles amorosos ou de um amigo, ou até mesmo da sua família. Às vezes a gente tá tão dentro, tão envolvido emocionalmente com alguém, que a gente acaba negando ou minimizando comportamentos tóxicos e prejudiciais dessa pessoa, com medo de perder alguém, com medo de perder essa mesma pessoa. Galera, é importante a gente fazer a boa e prestar atenção aos sinais de comportamentos tóxicos. A negação desses comportamentos tóxicos podem acabar prolongando tempo de uma relação e muito prejudicial e ilusória. Tu vai se ferrar muito se você pensar assim. Assim como a história da Pérola Rosa, muitas vezes a gente só percebe a toxicidade de uma relação quando a gente vê a perspectiva de uma outra pessoa, seja ela um amigo que aponta os comportamentos prejudiciais, ou até mesmo quando a gente se afasta por um tempo daquela pessoa, a gente começa a perceber que alguns comportamentos não eram bem normais assim não. Sabe, você quebrar o olho de uma pessoa, eu pelo menos não acho normal, né? Rapaziadinha, se você tá com alguém, não só as relações de beijinho e chaveco, mas também as de amizade, mano, papo sério, a base dessa relação tem que ser o respeito, cara, confiança e principalmente empatia por parte das duas pessoas, senão a gente fica dodói da cabeça, mano. Então se você acha que você tá num relacionamento tóxico, fia, tu merece mais do que isso, vai por mim, larga esse traste e nunca mais olha na cara dele. Me empolguei um pouco, né? E a terceira forma de lidar com a dependência emocional é com a raiva. A Spinel lidou querendo matar o Steven de tanto ódio, e não tem como a gente negar que a gente não consegue entender esse ódio, né? Ela foi usada como um simples brinquedo e descartada. Essas 3 formas de lidar são bem realistas, e as pessoas realmente na realidade lidam dessas 3 formas. Lidar como a Pérola lidou é mais saudável, com certeza, mas convenhamos que lidar de uma forma mais madura como ela lidou é algo que precisa de bastante amadurecimento e principalmente algo que leva bastante tempo para se construir. E de verdade o sentimento volta às vezes, a Pérola mesmo diz isso, mas é a melhor forma de lidar. É isso, gente. Eu acho que o melhor jeito é deixar as coisas para trás, na medida do possível, claro. Desapegar das pessoas e seguir a sua própria vida. A história da Pérola é muito boa porque a gente tira muita coisa legal pra trocar uma ideia. E pô, é sempre interessante a gente discutir sobre dificuldade e superar sentimentos, que eu tenho certeza que dá um suporte legal pra muita gente, inclusive pra mim mesmo. A gente merece coisa melhor, gente. Beijinho, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. O último vídeo da nossa série de Steven Universo foi o da Lápis, já tem mais emo que tem. É basicamente o Sasuke do Steven Universo. Brincadeira, é um complemento perfeito desse vídeo aqui. Lá eu falo sobre relacionamentos tóxicos e como a história da Lápis conversa isso com a gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente... Mano, eu não tenho dúvidas, você vai gostar disso aqui também. Obrigado por assistir, fica bem